Olá! Hoje veremos como criar um vidro canelado diretamente no Overlay do nosso SketchUp. Então, vamos agora para a tela do nosso computador, mas isso após nossa vinheta. Então aqui dentro do SketchUp, a primeira preocupação que temos que ter é como que está a modelagem do objeto onde iremos aplicar esse material. No meu caso, eu vou aplicar no vidro do armário, e ele é simplesmente um retângulo com espessura. E para criar o material é bem simples, nós vamos clicar aqui nessa aba de criação de materiais e vamos criar um material genérico. E após isso, vamos criar a base desse nosso material, que basicamente é um material de vidro. Então o diffuse eu vou deixar em 0, o reflexo eu vou deixar no máximo e a refração eu também vou deixar no máximo, arrastando esse slot para o lado direito. Feito isso, eu já vou aplicar esse material nos objetos que queremos esse efeito. E nessa referência, nós podemos observar que o vidro canelado é basicamente um vidro ondulado. Ou seja, se executarmos um corte nesse elemento, nós vamos ter basicamente essa representação, onde teremos ondulação, uma parte reta e assim sucessivamente. Então vamos agora simular isso dentro do Overlay. E para isso, nós vamos aplicar no Bump um material chamado Gradiente. E aqui no Gradiente, nós temos esse slide, onde determina como que vai ser o comportamento desse elemento. Então, se arrastarmos essa bolinha, nós podemos ver que a posição das cores pode estar de 0 a 1. Em vídeos anteriores, eu já comentei que o Bump ele faz a simulação de altura e de rebaixo no nosso material. Ou seja, tudo que vai ser preto vai afundar e tudo que vai ser branco vai se elevar. Então, para fazer aquele efeito de ondulação direto no nosso material, a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar esse slot e na posição dele eu vou digitar 0,1. Após isso, eu vou selecionar o segundo slot, ou seja, o que está com a cor branca, e vou deixar em 0,9. E vou alterar a cor para preto. E agora, em cima dessa barra de cor, eu vou clicar com o botão esquerdo e já vai ser criado para mim um novo slot de cor. Eu vou deixar na opção 0,5, ou seja, está no centro, e vou alterar a cor para o branco. E o resultado final que teremos é esse, ou seja, onde está preto vai afundar, onde está branco vai elevar, e nesses meio tons nós vamos ter uma transição de relevo. E é basicamente isso que nós queremos. Então vou clicar aqui para retornar, vou nessa opção Bind, e aqui no modo de textura eu vou alternar para essa segunda opção, Texture Helper. Isso para nós vermos o comportamento dessa textura no nosso objeto. Mas você pode verificar que nada se alterou aqui no nosso vidro. Então, com conta-gotas, nós vamos selecionar esse nosso material, vamos entrar aqui na aba Editar e na opacidade nós vamos deixar em 100%. E agora nós podemos ver como que está o comportamento desse mapa no nosso elemento. Aqui nós podemos identificar que nós temos vários quadradinhos. E cada quadrado representa o tamanho total da nossa textura. Ou seja, aqui nós vamos ter a nossa textura no seu tamanho original e posterior a isso nós vamos ter a repetição dessa textura. Nesse momento a nossa textura está com 25 por 25 centímetros. Então eu poderia aqui alterar e colocar 50 por 50 e você pode ver que o tamanho da nossa textura se alterou. Mas para facilitar um pouquinho esse processo, nós vamos utilizar uma ferramenta de mapeamento do próprio Overlay, que está na aba Overlay Utilidades. Ou seja, se não estiver aparecendo aí no seu SketchUp, você pode vir visualizar, barras de ferramentas e procurar aqui pela opção Overlay Utilidades. E com o nosso objeto selecionado, nós temos aqui algumas opções de mapeamento. Entre elas, a que vou comentar é a projeção triplanar em tamanho real de textura, que é essa que está aplicada nesse momento. E a outra opção que nós temos é a que irá ajustar a nossa textura ao tamanho do objeto, partindo de um cubo como referência. Então vamos clicar aqui. E você pode identificar agora que a nossa textura se ajustou ao nosso objeto. E vou fazer esse mesmo processo para o outro vidro. E vamos dar um render para ver como que está ficando. E aqui nós podemos observar que nós temos uma ondulação no vidro, porém está muito grande. Então vou parar o meu render, ir no material de vidro que criamos, entrar dentro do Bump e agora nós vamos nessa opção aqui, de comportamento de textura. Indo nessa aba de repetição, nós podemos alterar a quantidade de repetição do nosso gradiente. Ou seja, se aqui nós digitarmos 20, por exemplo, o nosso gradiente vai se repetir 20 vezes. Dessa forma, teremos o efeito do vidro como nós procuramos. Claro, essa quantidade de repetição vai depender do tamanho do seu vidro e tudo mais. Então, vale fazer alguns testes para chegar na repetição ideal. E aqui nessa opção de Amount, você pode controlar a intensidade desse bump.
Quanto menor o valor, mais suave, e quanto maior esse valor, mais intenso. No meu caso, eu vou deixar aqui em 0,5 e vou dar um render para ver o resultado final. E comparando o meu render com a minha referência, eu posso ver que essa ondulação na minha referência é um pouco menor. Então, novamente, eu vou pausar o render e vou naquela opção de repetição e vou alterar o valor para 30 e executar um novo render. E após o nosso render estar finalizado, eu posso identificar que o resultado está dentro do que eu procuro. Então, se você achou essa dica válida, deixe um comentário, curta esse vídeo e até a próxima.